Boa noite. Essa reunião ela vai ser gravada. Ainda não chegou nenhum aluno para participar. Essa aula se trata de uma aula de dúvidas sobre o conteúdo beneficiamento têxtil para as turmas de processos têxteis e processos produtivos do terceiro semestre do curso Design de Moda, do IFB. Então foi aberto lá no grupo, essa turma, foi enviado o link e deixado aberto para as pessoas que estiverem com dúvidas nesse conteúdo, uma vez que foi enviado um documento descritivo com todo o conteúdo sobre beneficiamento texto, sobre as etapas. Essa, esse documento faz parte de uma das etapas do nosso plano de ensino. Então, nós estamos fazendo uma revisão, recapitulando o conteúdo que foi ministrado antes do calendário escolar ser suspenso. Então, eu estou aguardando os alunos, caso eles entrem, eu estou aqui disponível para tirar dúvidas.
Oi, Ana, tudo bem? A aula está sendo gravada, tá? Só para lhe avisar. Você tem alguma dúvida? Ana? Vamos lá. Para usar o seu microfone, você vai, ou se tiver no celular, você clica na sua tela, vai aparecer lá embaixo para você ligar o seu microfone ou a sua câmera, mas aí a sua câmera você pode deixar desligada, mas se você quiser ligar seu microfone, é lá embaixo na tela. Você clicou na sua tela do celular, você vai encontrar um símbolozinho do microfone, do telefone e de uma câmera. Boa noite. Você está me ouvindo bem? Ana, você me ouve? Estou escutando, é que a conexão... Ah, certo. Beleza. Então, eu vou falar aqui pelo chat também, tá? Isso, vou explicar. Eu posso explicar aqui pelo fone ou tem que ser pelo chat? Você está me escutando bem, né? Você falou. Certo. Olha só. Deixa eu olhar aqui de novo suas perguntas. A atividade da primeira aula. Você chegou a responder o questionário e conseguiu abrir o documento que eu chamei de documento teste? Certo. Ele era apenas aquele questionário que recebemos lá no grupo. Exatamente. Então, se você olhar no seu plano de ensino, você vai ver que nós tínhamos uma hora reservada, né, algumas horas reservadas, para fazer essas atividades que eu chamei de atividade de ambientação. Então, para ver se todo mundo estava conseguindo acessar os recursos que eu iria utilizar, ou seja, o grupo do WhatsApp. E lá pelo grupo do WhatsApp eu estou enviando documentos em PDF e esses formulários no Google, do Google, né, para vocês responderem. Então, eu chamei o primeiro documento em PDF de documento teste, exatamente para ver se vocês estavam conseguindo abrir, baixar no celular ou no computador, e depois responder um formulário que eu também chamei de formulário teste, e aquelas perguntas serviram para eu entender se a nossa comunicação ela estava sendo clara, se vocês estavam tendo dúvidas ou alguma dificuldade para acessar ou utilizar algum desses recursos, alguma dessas ferramentas, tá? Então, se você respondeu, se você conseguiu abrir aquele documento teste, conseguiu responder o formulário e enviar, tá tudo ok. E respondendo aqui a sua segunda pergunta, a atividade referente ao conteúdo de beneficiamento texto, que deve ser entregue ao dia 15/8, exatamente. 15/8 é no sábado, eu coloquei lá para vocês
enviarem o formulário, aquela atividade, na verdade, né, aquelas perguntas, até às 23 horas e 59 minutos do sábado, certo? Sobre o tema beneficiamento têxtil, só um pouquinho, só um minuto. Espera aí que eu vou fechar aqui a porta, só um pouquinho. Então, Ana, desculpa. Voltando aqui, a segunda atividade é relacionada ao beneficiamento texto. Então, vocês vão ler aquele documento. Você conseguiu abrir aquele documento que eu chamei de, deixa eu ver aqui, revisão, beneficiamento têxtil. Conseguiu, né? Você conseguiu ler, compreender? Você está tendo dúvida em relação ao conteúdo? Era mais com a questão da atividade. Com a data de entrega da atividade, ou seja, no dia 15/8, vocês vão responder aquele formulário, que é uma atividade, é um exercício, é uma atividade avaliativa, e a entrega daquela atividade tanto vai valer a frequência relacionada às horas que vocês estão produzindo e também as notas. Eu ainda não organizei, eu já atualizei o plano de ensino no SGA, já atualizei as frequências, mas ainda eu estou me organizando em relação às atividades que já foram feitas e essas atividades. Então, eu ainda estou fazendo o cálculo, logo mais vocês vão saber como que eu estou organizando, tá? Mas está tudo bem organizado e de fácil compreensão. Que bom. Você tem ouvido se a turma inteira está tendo essa mesma compreensão ou você está respondendo só por você? Estou perguntando para ver se você consegue me ajudar, já que só tem você aqui, né? E aí, se não tem mais pessoas, eu fico achando que está tudo claro e que as pessoas estão concordando com estão concordando com você. Certo, porque as pessoas não entraram. Beleza. Tá. Então, aquela atividade, você vai responder as perguntas lá e enviar. Então, é como se fosse como se fosse não, é um questionário, é uma atividade que é avaliativa e também referente às frequências, certo? Então, entregou, aí eu vou lá nos dias que eu programei para vocês fazerem essas atividades e coloco a presença de vocês, tá? No mais, você falou aqui em relação aos processos. O processo, como assim? O processo de beneficiamento, é isso? Até porque é uma aula interessante para tirar dúvidas, vocês teriam mais pessoas. Também acho super interessante. Se você quiser alguma discussão sobre, nós podemos abordar aqui. Eu compartilho a tela com você. Vamos lá. Você tem interesse de
da gente abrir aqui uma discussão, eu compartilho a tela aqui do documento com você e nós vamos discutindo ponto a ponto lá. Oi, professora, você está conseguindo me escutar? Sim, perfeitamente. É porque como aqui em casa tem muita criança, aí eu não tinha ligado o microfone, mas acho que agora deu certo. Eu também fechei a porta. Tá bom. Na verdade, a questão de processos que eu estava falando é porque eu ainda estou me adaptando a essa questão de como que está sendo essa divisão de atividades em blocos, a entrega dos trabalhos, mas está tudo bem organizado, é bem claro. Volta e meia surge uma dúvida ou outra, é mais essa questão, esses questionamentos. Com relação à matéria, ficou até bem explicado, mas essa questão que a senhora fala de ir repassando os tópicos seria com relação ao conteúdo de beneficiamento? Sim, eu compartilharia aqui na tela aquele documento que eu já compartilhei com vocês e a gente iria vendo aqui alguns tópicos e que você pode até lembrar de que, isso aí realmente eu fiquei em dúvida e tal, a gente pode discutir, já que estamos aqui, esse momento é para isso, né? Se você tiver Entendi. interesse, eu faço isso. Pode ser, então. Professora, você quer que eu questione no grupo da sala, assim, se é o grupo que você criou, para ver se alguém vai querer participar da aula? Que a senhora vai fazer essa questão dos tópicos? Sim, faça isso, faça essa chamada lá. Fala, pessoal, eu estou na sala, a professora vai dar algumas explicações aqui sobre o conteúdo. Quem tiver interesse, pode entrar. Eu deixei bem claro lá no grupo que essa aula é uma aula de dúvidas, então eu não vou repassar todo o conteúdo. O interessante, na verdade, é que vocês me trouxessem dúvidas. Por quê, Ana? Se eu faço isso, então se eu abro essa sala, então qual é o objetivo desse formato remoto? O que eu estou vendo de benefício para todos nós, né? Então, olhando as coisas por uma ótica bem positiva. Essa forma de que entrega as atividades em blocos para que vocês não se confundam e esses documentos eles sejam, né, fragmentados, para a gente não dar uma enxurrada de conteúdo, para vocês terem muitas coisas para ler, porque não é só essa disciplina, vocês têm outras. Então, o interessante é que vocês peguem esse material e vocês leiam e tentem compreender, ou seja, eu acho interessante vocês assumirem uma autonomia em relação à aprendizagem. Você entende? Sim, eu consigo entender. Eu acho que é até interessante, porque às vezes a pessoa ali num dia não tá tão bem para receber aquilo, e ela tem essa disponibilidade de estar indo depois, né? E aí, eu tô achando, pelo menos na questão da matéria da senhora, tá bem explicativo, tá bem organizado, acho que também tá a questão do conteúdo não tá maçante, tá indo devagar, mas de uma forma que dá pra gente compreender. Uhum. Então, eu achei que teria mais gente na sala de aula, porque não tem só as dúvidas de processos, né? Eu falei assim, eu não tenho Entendi. tantas dúvidas, mas eu vou entrar para acompanhar. E quando eu vi, só estava eu com a senhora na sala de aula. Tá. Vamos fazer aqui uma revisão rápida, então. Não vou ler o documento todo, como você falou, para não ficar maçante, mas para a gente fazer ter uma revisão bacana, já que não é tão extenso, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar. Deixa eu ver aqui. Se a senhora quiser, não precisa nem compartilhar, porque eu abri aqui o documento no Ah, computador, é? aí eu estou acompanhando. Uhum. Tá ótimo. Então, eu vou abrir aqui também o meu. Então, olha só, o que eu coloquei aí? Basicamente, nós temos o que é o beneficiamento texto, então tem o conceito sobre esse processo. Nós temos conceitos sobre corantes e pigmentos, e depois nós temos falando sobre o processo de estamparia e alguns tipos, né? Então, por que esse seria o primeiro conteúdo antes da gente iniciar a parte prática, né? Então, lá no plano de ensino, vocês estão vendo que tem um bloco de atividades que vai ser uma atividade prática.
E a gente, antes dessa atividade prática, nós vamos passar para os conceitos de tingimento natural e estamparia botânica, porque são esses processos que nós vamos utilizar nas nossas atividades práticas. Então, anterior a esses processos, a essas atividades, nós temos que entender o que é o beneficiamento têxtil, inclusive porque isso que está lá na ementa de vocês, né? Então, um design de moda, porque ele precisa entender sobre esse processo de beneficiamento têxtil? Porque vocês criam peças de vestuário, né, produtos de moda, que muitos deles recebem esses tipos de beneficiamento. Então, quando você tem um tecido, uma peça de vestuário, um sapato que é de couro e esse couro é tingido, vamos dizer assim, né? Então, resumindo tudo ao tingimento, não é só isso, mas é o que é mais visível, né? E aí fica fácil de compreender. Então, quando você escolhe um tecido para sua peça de vestuário, para o seu produto de moda, que ele é tingido, ou ele é estampado, ou ele tem algum tratamento, tipo uma impermeabilização, né? Então, ele é um tecido que ele tem ali, ele é impermeável. Então, isso é um tratamento que é recebido no beneficiamento têxtil, certo? Então, é preciso que vocês entendam esse processo para que vocês consigam entender, inclusive, as implicações desse processo na criação do seu produto, para que vocês consigam conversar com a indústria que fornece esses materiais, ou seja, com a indústria têxtil, por exemplo. Então, um designer de moda, ele pode solicitar à indústria têxtil um produto. E aí é interessante que vocês entendam para vocês conversarem em um nível técnico que seja compreendido as mensagens, né? Entendi. Então, deixa eu ver quem é que está, a Maria José. Oi, Maria José, tudo bem? Tudo bom? A gente está aqui repassando algumas coisinhas do conteúdo. Então, o que é que diz lá em beneficiamento têxtil? É a etapa do processo produtivo que tem como finalidade melhorar as características dos substratos têxteis. Então, substrato têxtil, ele engloba matéria-prima como fibras, materiais como fios, como tecidos, como peças de vestuário, certo? Então, quando eu me refiro a substrato têxtil, dependendo do contexto, eu vou identificar isso como uma fibra têxtil, como um fio têxtil, como um tecido, como um vestuário, né, ou algo afim, tá? Então, o que é que quer dizer essa primeira e segunda linha aqui? É no beneficiamento têxtil que acontece todos os processos de melhoramento das características de uma fibra, de um tecido, de um fio, tá? Então, eu usei como exemplo, a princípio, o tingimento, né? Porque ele é o mais fácil de visualizar esse processo. Então, quando eu tenho um tingimento do meu tecido, do meu fio, da minha fibra, eu estou fazendo ali um melhoramento das características. Então, eu até peguei aqui, deixa eu colocar aqui na câmera para ver se vocês vão. Deixa eu ver aqui. Eu peguei aqui uns tecidos. Ó. Então, quando eu tenho um tecido, que ele é um algodão cru, por exemplo, eu estou numa forma mais bruta do meu tecido, né? Essa fibra, ela não foi tingida, ela não recebeu um tratamento qualquer. Então, quando eu pego esse tecido e eu tinjo ou estampo ele, eu estou melhorando essas características, ou seja, eu estou mudando o aspecto dele. Ele está ficando, né, de uma outra cor, com uma outra estampa. Ele pode receber um cheiro característico, né? Então, vocês às vezes compram peças de roupas que tem um cheiro da marca, da loja, né? Então, não necessariamente isso é o beneficiamento, às vezes é só um borrifador, um cheirinho que ele coloca ali, mas pode ser um processo adicionado ao tecido. Então, se uma marca, ela diz, eu quero
que o meu tecido, ele tenha esse cheiro característico, porque eu vou lançar essa coleção e eu quero que esse cheiro, ele remeta a X, né, questões, é a indústria têxtil e é no setor de beneficiamento têxtil que vai haver esse processamento desse material, tá? Então, até aí tudo bem? Tudo bem, tá bem para entender tranquilo. Certo. Isso é uma revisão, na verdade, do que a gente já tinha visto, né, professora, logo no início. Exato. Por isso que eu estou chamando esse bloco, é a primeira atividade do segundo bloco, que eu estou chamando de revisão. Entendi. Certo? Então, essa revisão, vocês vão ter aí 10 horas para ler esse conteúdo e fazer aquela atividade. E essas 10 horas, ela encerra dia 15, que é no sábado. Entendi. Então, voltando aqui. E aí, para que aconteça esse tingimento, o beneficiamento, como ele é um processo de melhoramento, né, de uma maneira geral, melhora o aspecto desses substratos têxteis, melhora as características, digamos assim. Então, eu mudei o aspecto de um tecido de algodão cru, que não tinha cor nenhuma, estava na cor ainda amarelada, que é a cor natural da fibra do algodão, ela está ali in natura. Eu mudei o aspecto dela, eu agora tenho um tecido colorido. Mas para chegar no tecido colorido, eu passei por algumas etapas de processamento. Então, o processo de beneficiamento têxtil, ele se divide em 3 etapas, que a gente chama de beneficiamento primário, secundário e terciário. Então, de maneira bem resumida, o primário, ele vai preparar esse substrato têxtil para receber o beneficiamento secundário. E aí, como é que a gente explica isso de uma maneira mais prática? Eu tenho o meu tecido de algodão cru, que está aqui, né, com a fibra ainda em forma de... foi transformado em tecido, ou em fio, esse fio transformado em tecido, mas ele ainda está... a fibra ainda está na cor in natura. Então, saiu lá da tecelagem e foi para o processo de beneficiamento. Eu vou preparar, se eu vou tingir esse tecido, se eu quero tingir esse tecido, eu não vou simplesmente coloco dentro da água com o corante, porque não vai dar certo. Esse tecido vai manchar, principalmente a mancha, né? Por quê? Porque ele não vai estar preparado para receber esse tingimento. E por que ele não está preparado? Porque a fibra de algodão, especificamente, ela vem com uma gordura, que é um óleo, digamos assim, né? Que é como se fosse o nosso cabelo também. Quando a gente passa alguns dias sem lavar, vai criando aquela capa, né? Aquela película protetora. Então, o algodão é a mesma coisa. A gente precisa tirar essa capa oleosa, porque senão a água ela não entra, ela não penetra no tecido. Então, qual é o beneficiamento primário? Ele é responsável por preparar esse material para receber o tingimento lá, né? Então, se esse tecido ele vai ser tingido, eu tenho que prepará-lo para receber o tingimento. Como é que é essa preparação? São processos que vão me ajudar a retirar esse óleo. Então, quando a gente está lavando o nosso cabelo para retirar a oleosidade do nosso cabelo, a gente usa o quê? Um shampoo, né? O shampoo, ele é um tensoativo. Lá no beneficiamento primário, a gente também vai usar produtos que também, nas suas misturas químicas, lá vai ter esse produto que é o tensoativo, que vai reagir com essas gorduras e vai retirar. Então, eu vou deixar a minha fibra permeável, hidrófila, certo? Então, os processos que tem para beneficiar, para melhorar essas características, ou seja, deixar o tecido próprio para receber esse tingimento, deixar essa água entrar, esse banho de tingimento entrar no tecido, eu tenho a chamuscagem, que é um processo que vai retirar as fibrilhas que ficam na superfície do meu tecido. Eu vou retirar essa película, são essas ceras que envolvem as fibras de algodão, através do processo de cozinhamento ou de purga, né? Então, empresas chamam de cozinhamento, outras empresas chamam de purga. É o quê? É você simplesmente ferver esse material
junto com sabão ou com algum outro produto que ajude a retirar essas gorduras. Então, tem o alvejamento, que é para dar o branqueamento. Então, aqui, ó, o tecido é meio amarelado, o algodão cru. Então, eu faço esse cozinhamento para tirar essa cera. Depois eu faço um alvejamento, ou esse cozinhamento e alvejamento pode ser ao mesmo tempo. Eu coloco ali produtos que façam as duas funções. E por que branquear esse algodão cru? Porque se eu quiser tingí-lo de lilás, se ele ficar em cima do branco, eu vou chegar na minha tonalidade correta. Se esse lilás ele ficar em cima desse amarelado da fibra do algodão, eu não vou chegar nas tonalidades que eu pretendo, certo? Então, vamos lá. O beneficiamento primário, eu preparei esse algodão cru para ele receber esse tingimento da cor lilás. Recebeu o tingimento da cor lilás, agora ele vai receber um beneficiamento terciário, ou seja, ele vai receber o acabamento. Pode ser um banho de amaciante, pode ser um banho para retirada do excesso desse tingimento, pode ser um processo que a gente chama de calandragem, que é para receber um brilho maior, pode receber também um processo de impermeabilização desse tecido, enfim, aí tem esses tratamentos, nós precisamos saber a finalidade dele. Então, a gente não vai colocar ali uma proteção UV, por exemplo, se esse tecido ele não precisa. Eu não vou agregar um valor maior do que é necessário. Então, agregar custos, eu preciso também saber se esses custos eles são necessários, ou se o cliente ele quer pagar, ou se o meu fornecedor, o cliente, né, que pode ser uma fábrica de confecção, ou enfim, uma loja que já receba esses materiais para venda. Então, tudo vai depender da minha finalidade, certo? Até aqui fui clara, porque tem tanta coisa para falar e eu acabo me embananando. Foi sim, professora. É só uma dúvida com relação à parte do beneficiamento terciário, desculpa. Uhum. Sempre que você aplica esse beneficiamento, você agrega valor à peça? Cada tipo de aplicação você está agregando um valor diferente à peça? Boa pergunta, Ana. Vamos lá. Todas as etapas aqui, então o beneficiamento texto ele é o conjunto dessas 3 etapas, certo? Quando eu falo beneficiamento texto, eu já estou englobando, na maioria das vezes, o meu beneficiamento primário, a minha etapa de beneficiamento primário, a etapa do beneficiamento secundário e a etapa do beneficiamento terciário, porque a maioria dos produtos passam por essas 3 etapas. Não obrigatoriamente pelas 3, eu vou te falar por quê. Mas, quando eu digo de uma maneira geral, que o beneficiamento têxtil, ele é o processo produtivo que tem a finalidade de agregar valor ao meu produto, ao meu substrato têxtil, melhorando, né? Então, essa agregação de valor, ela está relacionada a quê? Ao melhoramento dessas características, certo? A essa mudança do aspecto, seja visual, seja por toque, do meu substrato têxtil. Então, quando eu falo isso de maneira global, ou seja, é o processo que tem como finalidade melhorar essas características, dentro desse processo, ele engloba essas etapas. Então, o beneficiamento primário, se eu faço só o beneficiamento primário, eu estou agregando alguma coisa. Então, vamos supor, esse tecido de algodão cru, eu comprei ele na loja, ele não está tingido. Então, isso significa que ele não chegou a passar pelo secundário e nem pelo terciário, provavelmente, né? Talvez ele tenha passado, se ele não saiu direto da tecelagem e foi para uma loja de tecido, ele pode ter recebido aí um beneficiamento primário, só uma chamuscagem. Ou seja, só deu uma parada nessas fibrilas que elas ficam aqui na superfície do meu tecido, certo? Porque isso aqui já agrega algum tipo de valor. Qual? Eu vou ter um tecido que tem menos fibrilas na sua superfície e provoque menos peeling, porque eu vou ter atrito aqui, né? Eu não sei para que eu vou usar esse tecido, mas ele certamente vai passar por algum tipo de atrito. E é nesse atrito onde eu tenho o emaranhado dessas fibras que ficam aqui, essas fibrilas que ficam aqui na superfície. Então, se esse tecido, embora cru,
embora não tenha nenhum tingimento, mas se ele recebeu a chamuscagem, por exemplo, eu já tive aí um melhoramento. Entendi. Certo? Então, isso responde à sua pergunta. Quando diz cada etapa dessa, o primário, o secundário e o terciário, ele já agrega algum tipo de valor ao substrato têxtil? Sim. Entendi. Certo? Certo. Obrigada, professora. Tá. Indo aqui mais para frente, Maria José, você está conseguindo acompanhar? Está sem fone, certo. Beleza. Qualquer coisa você fala aqui pelo chat. Samara tá vindo. Oi, Samara, tudo bem? Eu estou gravando a aula, tá? Essa aula de dúvidas. Então, se vocês quiserem ficar com as câmeras desligadas, fiquem à vontade. Vamos lá aqui para o próximo ponto. Agora a gente está falando aqui sobre os tipos de processo. Então, a gente está falando sobre processo contínuo, descontínuo e semicontínuo. Veja que em cada processo que acontece dentro do beneficiamento primário, secundário ou terciário, vai acontecer algum processo que tenha essa característica de ser contínuo, descontínuo ou semicontínuo. Então, isso quer dizer o quê? Lá no beneficiamento primário, se eu fiz o processo de chamuscagem no meu tecido de algodão cru, esse processo, ele pode ter sido contínuo, semicontínuo ou descontínuo. Eu vou apostar que os mais modernos, eu vou afirmar que nas indústrias que têm maquinários mais modernos, eles aplicam esse tipo de processo, a chamuscagem, de maneira contínua, tá? Que isso quer dizer o quê? Esse tecido, ele entra na máquina e ele é processado sem paradas e sem um limite de tecido, ou seja, o rolo de tecido acabou lá no início da máquina, eu só vou emendando e colocando mais tecido, certo? Então, isso significa que o meu processo está sendo contínuo. Eu não tenho paradas e eu não tenho limites de quantidades de tecido. Ele é sempre contínuo. Enquanto eu tiver produção para esse material aqui, eu vou inserindo ele na máquina. Se não, eu vou retirar da máquina e vou começar a processar outro, certo? O que seria um processo descontínuo? Aí vamos supor, ele recebeu o processo de chamuscagem e de alvejamento lá no beneficiamento primário por meio de um processo contínuo, ou seja, foi sem paradas, né, sem limite de quantidade desse material, ele foi sendo processado, mas aí ele chegou na próxima etapa, eu vou tingir ele de lilás, eu vou colocar ele dentro de uma máquina que se chama barca, se chama turbo, enfim, tem várias máquinas que funcionam pelo método descontínuo. Que é o quê? Eu vou colocar dentro dessa máquina somente a quantidade de tecido que essa máquina comporta. Então, dependendo do porte da máquina, eu vou colocar ou em quilos ou em metros. Então, vamos supor que eu coloque 100 quilos, ela comporta 100 quilos desse material. Então, eu coloco ali, a cada 100 quilos, eu vou tingindo esse material de lilás, certo? Então, é igual uma máquina de lavar. Minha máquina de lavar, a minha máquina, ela tem a capacidade de 10 quilos, eu só posso colocar até 10 quilos. Depois eu tenho que retirar, eu espero acabar o processo, eu retiro as roupas de dentro e coloco mais 10 quilos, se eu quiser, tá? Então, o que é que está acontecendo aí? Esse processo descontínuo, ele acontece por paradas e por limites, né, e quantidades limitadas de material, certo? Então, todo processo que é descontínuo, ele vai ser por esgotamento, que aí quer dizer o quê? Eu coloco a quantidade exata de corante para atingir esse material de lilás. Então, de novo, eu vou fazer a comparação com a máquina de lavar.
eu coloco lá, minha máquina recebe 10 quilos, mas hoje eu vou lavar só 3 quilos de roupa. Eu não vou colocar a quantidade de sabão e de amaciante compatível para uma quantidade de 10 quilos, eu vou colocar para a quantidade de 3 quilos, certo? Então, sabão e amaciante, ele vai ser para essa quantidade de 3 quilos. Porque se eu colocar a mais, esse sabão ele vai sobrar lá dentro. Inclusive, ele vai sobrar e ficar na superfície do meu tecido. Por isso que as nossas roupas, elas ficam duras quando a gente coloca uma quantidade de sabão e de amaciante acima do que ela absorve, tá? Então, a quantidade de corante acima dessa quantidade de tecido, o corante ele vai ficar ali hidrolisado, né? Ele vai reagir com a água e não vai reagir mais com o material. Por quê? Porque ele tem uma capacidade de absorver. Ele só vai absorver X partes daquele corante. Então, o restante é como se fosse o quê? 1 para 1, digamos. Então, tem 100 moléculas que formam essa fibra, né, do algodão, e eu tenho ali 200 moléculas de corante. Só 100 vão se juntar a essas 100 do meu tecido, as outras 100 vão sobrar. Então, o esgotamento, ele é isso, ele vai esgotar todas as possibilidades de reação com o meu tecido. O que for a mais não vai reagir, não vai ter efeito, certo? E todo processo que é contínuo, ele vai ser por impregnação, tá? Que aí, então, vocês vão sempre associar o que é isso, esse processo por impregnação. O tecido, ele vai passar por uma tina, né? Ele mergulha dentro dessa tina e depois eu tenho rolos espremedores que vai tirar esse excesso de água, de corante ou de amaciante, que seja lá o produto que estiver sendo utilizado no beneficiamento, tá? Então, e o semicontínuo? Ele vai estar entre o descontínuo e o contínuo, né? Então, a gente tem aí um exemplo de maquinário que a gente chama de pad batch, ou seja, ele passa por essa tina, e por esses rolos espremedores que vão retirar esse excesso de água ou de produto, e depois ele vai ficar descansando por 24 horas. Então, esse descanso de 24 horas é a parada dele, né? Então, ele está entre um processo que é contínuo e semicontínuo. Beleza? Certo, gente? Certo, beleza. Vamos lá. E aí, de novo, eu vou repetir. A Ana estava aqui no início, eu já conversei sobre isso, mas eu vou repetir por que vocês precisam entender sobre esses processos. Então, vocês vão realizar uma atividade por meio do processo de tingimento natural e por meio do processo de estamparia botânica. São dois processos que estão inseridos dentro daquela cultura maker, que vai ser abordada segunda-feira, né, dentro do movimento, do conceito slow fashion, serendipitismo, que é o quê? São processos muito relacionados ao design, que é a um design afetivo, a um design personalizado, porque vocês nunca vão ter uma peça igual a outra, por exemplo, da estamparia botânica, certo? E no processo, e para vocês executarem essa atividade, que está muito relacionada ao design, o que vocês podem se interessar, porque a gente está falando de um nicho, né, de um nicho comercial, de um nicho de trabalho, vocês podem se interessar por esse campo, e aí vocês vão vão ter a prática de fazer as suas peças, por exemplo, com esses tingimentos, ou com essa estamparia.
vocês vão precisar passar, o tecido vai precisar passar por essas etapas. Então, embora seja um processo meio que artesanal, se você não fizer a preparação desse tecido para ele receber esse tingimento, mesmo que artesanal, ou seja, ao acaso, você está sujeito ao acaso, você vai receber algo que a tonalidade ali pode variar, né? Você não tem muito domínio sobre a cor que vai dar, porque você tem poucos parâmetros, você tem poucos recursos também de monitoramento, então é algo muito, muito, agora me fugiu a palavra, mas é muito intuitivo, é isso, é um processo muito intuitivo, mas mesmo assim, nós vamos utilizar conceitos desse beneficiamento. Então, para ele receber um tingimento, ou para ele receber a estamparia, nós vamos precisar prepará-lo, deixar ele permeável para que ele receba esse tingimento, para que o meu tecido ele não fique manchado, embora se tiver uma mancha, ela vira um efeito, porque a pessoa que está comprando ou lendo aquela peça, ela tem que entender que processo está inserido aquela peça. Então, ela é bem complexo isso. Mas é só para vocês entenderem que esse assunto, ele é importantíssimo para que vocês compreendam, inclusive, os processos criativos que vocês vão precisar ter. Então, como que eu faço um processo criativo sem saber as etapas que esse produto ele vai passar e as implicações que eles vão ter? Então, aí passa a ser um designer alienado, que não tem noção de prazo, porque ele não sabe o prazo que esse tecido ele precisa ter lá na indústria têxtil, nesse setor de beneficiamento têxtil, quais são as implicações que esse tecido precisa passar. Então, dentro de um planejamento, vocês precisam compreender esses outros conceitos, esses outros processos. Né? Vocês vão precisar conversar com outros profissionais. Então, para não se tornar um designer alienado, sem saber planejar direito, né, os seus produtos, é que vocês precisam entender quais são os processos e as implicações e as dificuldades que esses processos eles têm, né? Então, eu aprendi muito quando eu trabalhei com uma designer de moda, porque eu entendia muito da parte de produção, e aí, essa designer, ela entendia muito da parte de criação e da parte de produção. Então, quando ela criava os produtos dela e chegava lá na produção, onde eu iria executar a criação dela, e eu com minha mente, né, objetiva, meio cartesiana, sempre queria o processo mais rápido, mais fácil de fazer, porque aquilo ia me gerar produtividade, eu ia ter tempo maior para fazer mais peças, né? E aí, como tinha uma design que entendia tanto do processo criativo como do processo produtivo, eu fui entendendo que a estética muitas vezes era importante, muitas vezes não, é importante quando ela tem uma finalidade, né, comercial, quando ela tem uma finalidade funcional. Então, hoje em dia, os designers e os designs dos produtos, eles são pensados, eles são agregados ali uma estética e uma funcionalidade e também um custo, né? Dependendo disso, dependendo do que seja. Então, algumas peças, elas têm preços muito elevados, porque é esse o valor que ela tem por causa dos processos que ela passou, ou simplesmente da assinatura que ela recebe, porque aí isso já aí já é um outro tipo de agregação de valor. A gente agora está falando do valor do artista, né? Então, enfim, vocês estão vendo que uma coisa vai puxando a outra, né, gente?
A gente não fica só no âmbito aqui do beneficiamento têxtil, ela está ligada a várias outras coisas. Eu posso seguir ou vocês querem perguntar alguma coisa? Então, seguindo aqui, já para concluir também, nós temos. Aí, por que agora o segundo tópico eu estou falando de corantes e pigmentos? Porque se a gente falou que o beneficiamento secundário é a etapa que tem por finalidade conferir cor aos substratos, então isso pode ser cor ou pode ser motivos, estampas. Então eu tenho que falar sobre corantes e pigmentos, porque a cor que esse tecido recebe é através dos corantes ou de pigmentos, certo? Então, o que é que eu falo basicamente aqui? O que é que vocês precisam compreender? Que os corantes, eles são substâncias solúveis em água, e os pigmentos são substâncias insolúveis em água, certo? Então, também aqui a gente faz uma abordagem desses corantes e pigmentos sintéticos, mas quando a gente for trabalhar o processo de tingimento natural e estamparia botânica, nós vamos relacionar essas características dos corantes sintéticos e pigmentos sintéticos aos corantes naturais, que, na verdade, todo material, seja fibra sintética ou corante sintético ou pigmento sintético, ele partiu, né, ele surgiu a partir do que já era natural, né? Então, os corantes naturais, eles foram os primeiros a serem utilizados, nem existiam, passaram milênios para serem criados os sintéticos, né? Então, a gente também vai entender que para fazer um tingimento natural num tecido, a gente vai ver que um pH ele influencia, que a quantidade de água influencia, que a temperatura influencia, que a quantidade de corante vai influenciar na cor. Então, que esses corantes que nós vamos utilizar, eles têm afinidades maiores com fibras de classe X, né? Porque eles não vão tingir as outras fibras, eles tingem somente uma parte, né? Uma classe de fibras, tá? Então, entender essa parte aqui de classificação de corantes é muito importante. Eu queria saber se vocês têm alguma questão em relação a corantes e pigmentos. Como um tecido pode brilhar no escuro? Tem a ver com pigmento ou impregnação? Tem sim, Maria José. Esses tecidos que eles brilham no escuro, eles recebem, são corantes que são fotossensíveis, né? Então, é um tipo de corante sintético, e aí, se ele é sintético, tem, por exemplo, deixa eu pensar aqui, eu não vou conseguir afirmar para você se existe isso na natureza, mas esses corantes que eu posso afirmar o seguinte, que esses corantes que brilham, né, que tem essa característica de brilhar no escuro, tem a questão da biomimética por trás, ou seja, o homem, ele se inspirou em algo da natureza para poder criar esse corante sintético que brilha no escuro. E aí, qual foi a inspiração, né? Eu vou chutar aqui que tenha sido talvez a do vagalume, por exemplo, certo? Então, esses corantes que eles brilham no escuro, que vai ter essa fotossensibilidade, que vai, na verdade, tem a ver com a. Ai, gente, e agora? Fugiu aqui da minha cabeça. Espera aí que eu vou lembrar. Com aquele espectro do. Espera aí, deixa eu procurar aqui. Fugiu da minha. Gente do céu, como é que pode?
Só um pouquinho, gente. Estou vendo aqui. Comprimentos de onda. Isso tem a ver com comprimentos de onda, tá, Maria José? Então, esses corantes que eles brilham no escuro, então, por exemplo, um branco óptico, que a gente, inclusive, tem nas pastas de dente, tem em sabão Omo, né? Esse pigmento branco óptico, ele está fora da faixa do visível, certo? Então, essas faixas que têm luminosidade para roupas funcionais, né, profissionais, que tem essas faixas luminosas e tal, um Detran da vida, por exemplo. Então, tudo isso são pigmentos ou corantes que têm faixas ali de comprimentos de onda fora da faixa do visível, certo? Consegui responder? Certo. Pijama que brilha no escuro, isso é. Você compra. E ele é estampado, né? A maioria das vezes vai ser um pigmento que tem isso. Ah, ele é todo rosa, legal, interessante, interessante. Mas mesmo assim, uma com estrela, certo, legal. Mas é isso mesmo, o funcionamento é exatamente dessa maneira. Eu tenho corantes sintéticos que eles têm ali comprimentos de ondas que refletem a faixa fora do visível, do espectro visível. Oi, Letícia, você chegou nos últimos minutos. A gente já está encerrando, mas tudo bem, já é válido. Se você tiver alguma dúvida, pode falar, tá? Oi, Ludmila. Chegou também nos últimos minutos, a gente já está encerrando. Mas se você tiver alguma dúvida, você pode falar, tá? A aula está sendo gravada, se você também quiser deixar sua câmera desligada, fique à vontade. Vamos lá. Seguindo aqui, agora os processos de estamparia. Então, o processo de estamparia é um tipo de beneficiamento secundário, que a finalidade é a aplicação direta de motivos, né, que são desenhos na superfície desse tecido. E aí nós vamos ter tipos de estamparia. A estamparia localizada é aquela que, vamos supor, somente na frente da camiseta é que vai ter uma estampa ali. Então, a gente está fazendo uma estampa que é localizada. O nome ele já está sendo bem explicado, já está sendo a definição do processo. Quando a gente diz que uma estamparia é corrida, então quando você vai numa loja de tecido e tem aquele rolo imenso, que todo ele tem a mesma estampa, né? Então ali é um tipo de estamparia corrida, ou seja, em metros e metros de tecido eu tenho a mesma estampa. Ele foi feito num processo ali contínuo ou não, pode ser por quadros também. E nós temos as estamparias, que são as estamparias manuais e artesanais, que aí nós temos também várias. É o shibori, o tie-dye, a estamparia botânica, a estamparia por carimbo, a aquarela, o batik, monotipia, estêncil, giz de cera, certo? Agora deixa eu ver se as meninas que chegaram logo depois, se tem alguma dúvida. A gente fez só um apanhado aqui do documento que eu enviei para vocês. A gente falou aqui rapidamente sobre o que está escrito, só para esclarecer mesmo alguma coisa. Vocês têm alguma questão? Querem falar alguma coisa? Deixa eu ver no chat. Boa noite, Ludmila. Você tem alguma dúvida, Ludmila, em relação ao conteúdo de beneficiamento têxtil, a responder o formulário, a atividade, você está tendo alguma dificuldade? A Ludmila e as demais que estão aqui, tá, gente?
Beleza. Ou em relação ao plano de ensino, a qualquer outra coisa relacionada ao nosso formato de aula, vocês querem tirar alguma dúvida? Vamos lá. Não estou conseguindo gravar o áudio, mas eu queria saber se você pode só me esclarecer um pouco mais sobre corantes a mordente. Ele seria mais para fixação. Tá, vamos lá. Voltando aqui. Corantes a mordente. Os corantes mordentes. Então, ó, lá na estamparia botânica e no tingimento natural, nós vamos utilizar o alúmen e o sulfato de ferro, mas a gente vai ter, desculpa, a gente não vai utilizar isso, não, a gente vai utilizar coisas caseiras. A cebola, a casca da cebola, ela é um material mordente. E aí, mesmo sendo um material mordente, ela colore. Isso quer dizer o quê? Que os materiais que são mordentes ou quelantes, acho que é isso, na química chama quelante, eu acho. Mas esses materiais mordentes significa o quê? Vou fazer uma analogia aqui, ele morde a fibra, certo? Ele faz com que esse corante ele agarre na fibra e fixe melhor esse corante, essa cor no tecido, certo? Então, quando diz aqui que os corantes mordentes são sais metálicos, e esses sais metálicos, eles, no tingimento, ele tem a função de se ligar à molécula de corante e se ligar à molécula de tecido e depois fazer essa ajuda, né, de ligação, tá? Então, eu consegui ser clara, Ana? Ele tem as duas funções, tá? Ele, ao mesmo tempo, ele é um corante, mas ele também auxilia na fixação desse corante, na montagem do corante na fibra, certo? Conseguiu, ficou bem claro. Beleza, aí vamos lá aqui. A solidez à lavagem está ligada à capacidade de fixação dos corantes no substrato têxtil? Está, Maria. Quanto maior essa solidez a úmido, então a solidez à lavagem, vamos separar aqui, vamos chamar de solidez a úmido e solidez a seco, tá? Quando eu tenho uma boa solidez a úmido, significa que quando esse tecido é molhado, eu não tenho, esse corante, ele não sai da fibra ou ele sai pouco. Ou pouco que sai não está relacionado ao que ele se desliga da fibra, mas sim o que ele estava ali sobre a superfície do tecido, ou seja, ele era um corante hidrolisado, ele não tinha se ligado com a fibra, né? Então, isso está mais relacionado a um processo de lavagem. Mas vamos supor que esse corante, ou esse tecido, ele passou por uma boa lavagem lá para tirar esse corante hidrolisado. Pode ficar um resquício, mas vamos dizer que essa boa solidez a úmido, que aí você está chamando de solidez à lavagem, ela está relacionada a esse corante, ele tem a capacidade de fixar melhor com esse tecido, então ele apresenta uma boa solidez. É o que lá no texto está chamando de substantividade, alta ou baixa, né? Substantividade e reatividade, elas são praticamente sinônimos, se não são sinônimos, né? Quer dizer o quê? Um corante que tem uma alta substantividade, ele tem uma alta reatividade também, ou seja, ele consegue chegar na fibra,
montar na fibra e se fixar nessa fibra, tá? Beleza, Maria José, ficou claro isso? Então, a fibra desbota pouco. Quem desbota, na verdade, o termo desbotar, ele está mais relacionado ao o corante migrar, sair fora da fibra, né? Então, vai depender da fibra, não dá para a gente generalizar, dizer a fibra desbota pouco, não entendi. Você quer dizer o quê? Que quando eu tenho um material que ele tem uma alta, o corante, na verdade, ele tem uma alta solidez, uma alta solidez a úmido, significa sim, que vai desbotar muito pouco ou simplesmente não vai desbotar. É isso. Acho que foi essa a sua pergunta, né? A roupa com uso desbota. Tem. Vamos lá. Mas é porque aí tem vários fatores, não dá para a gente generalizar, não, porque eu tenho roupa de anos que ela está praticamente intacta. Então, a etiqueta de composição que acompanha a nossa peça, e ela tem que ter a durabilidade ali, a duração, tempo de vida, semelhante ao tempo de vida da peça, significa o quê? Ela vem ali com cuidados. Eu tenho cuidados que eu preciso ter. Então, se eu lavo essa roupa com várias outras peças que são mais pesadas, que vai atritar, se eu estendo ela no sol, se eu uso ela todos os dias, então, enfim, desbotar pode ser, o desbotar pode ser, ele vai perdendo a cor, mas ele não está sujando outra roupa, né? Ele não está migrando, ele está simplesmente, o corante ele está se degradando, digamos assim. Então, a solidez está ligada a isso. Também, também. Também. Mas não é só isso, não. Ele pode ter uma ótima solidez, mas por causa de um mau cuidado, né, um baixo cuidado com a manutenção da sua peça, ele pode aí perder as propriedades dele, tá? Seria isso então, gente. Mais alguma coisa? Então podemos encerrar aqui? Oi, não entendi, não entendeu não, Maria José? Tá, certo. Então é isso, pessoal. Obrigada. E não esqueçam de entregar a atividade. Clica lá no link e responde as questões lá desse material, dessa atividade, todas estão, né, nesse texto. E aí vocês clicam lá em enviar, tá? Não esqueçam. Até sábado. Beleza? Obrigada também, Ana, pelas perguntas. Obrigada, meninas, pelas perguntas e pela presença. Certo? Um beijo, boa noite. Ah, Maria José, você ainda está aqui, né? Deixa eu lhe dar um aviso. O professor Marley. Tchau, Samara. O professor Marley entrou em contato comigo esses dias e ele viu a possibilidade de fazer o projeto somente no ano que vem, executar em 2021, porque senão a gente teria até dezembro, nesse período meio tumultuado, para fazer tudo, né? Então a gente ficou parado e de repente agora a gente vai ter que correr e fazer tudo até dezembro. Então ele conseguiu pegar esse recurso e gastar somente em 2021.
aí ele vai ter um tempo para se planejar melhor, e aí a gente recomeça. Desculpa aí né, a gente está sempre adiando, mas enfim, você está entendendo que não é por nossa causa, mas sim pelo contexto, né, pela situação, tá? Então, eu espero que você fique firme aí, e próximo ano a gente termine esse projeto aí, que vai ser muito bonito e vai estar relacionado, inclusive, com o que a gente vai praticar aqui nessa disciplina, tá bom? Eu agradeço aí pela sua compreensão. Um beijo. Em té, meninas. Uhum. Isso, estuda um pouquinho de química que tem tudo a ver. Você vai se familiarizar bastante. É muito bonito o processo. Isso, exatamente. Ligação química tem tudo a ver. Beleza, um beijo. Beijos. Até. Pode clicar aí em desligar, sair da chamada. Te ajuda, Maria, para eu sair, beleza.